Fala galera, tudo certo? Olha só, na aula de hoje eu vou te ensinar uma técnica para tu começar a te diferenciar de outros barbeiros que tem aí na tua região, certo? Eu vou te ensinar a começar a entender um pouquinho como é que funciona cada corte de cabelo. Eu vou te ensinar os 3 pilares que existem em um corte de cabelo, beleza? A primeira coisa que tu precisa aprender é o crânio do teu cliente. Todos os crânios que tu vais encontrar aí, eles são divididos em 3 partes, certo? Quais são elas? A gente vai ter a parte onde o meu pente, tá vendo aqui meu pente, ó, retinho, que a gente chama de topo, legal? A gente vai ter essa parte aqui, ó, que nós chamamos de lateral. E a gente vai ter, ó, olha a inclinação do meu pente, tá vendo aqui, ó? Quando o meu pente está inclinando, a gente chama de aresta. A aresta nada mais é do que a curvatura do crânio. Então, por exemplo, eu tenho aresta aqui, mas eu tenho aresta também nessa parte de trás aqui, ó. Então, o cabelo, ele é topo, aresta e lateral. Todos, Felipe, todos vão funcionar dessa forma, beleza? Então, quando eu vou cortar, eu preciso entender onde é que eu estou cortando e o que cada parte dessa significa para o corte do cliente. Então, olha só. Cada uma delas, ou seja, a lateral, a aresta e o topo, representa uma característica, um pilar de qualquer cabelo. Qual é a primeira? É a lateral. A lateral, ela é o que a gente chama de estrutura de corte. Ou seja, se o corte é quadrado, se o corte é triangular ou se o corte é arredondado, seguindo e entrando na aresta. Todos os cortes, eles vão ter essas 3 características. Ou é quadrado, ou é arredondado, ou é triangular. Então, quando eu vou cortar o cabelo de um cliente, é a primeira coisa que eu vou determinar. Se o corte é quadrado, arredondado ou triangular. Por que eu preciso determinar isso? Porque a maneira que tu vais usar a máquina, a maneira que tu vais fazer até mesmo o pente corrido, vai interferir. Então, por exemplo, se eu tenho um corte que ele é um corte triangular, eu vou fazer um movimento com a máquina que a gente chama de movimento C, que é um movimento puxando aqui, ó, a máquina na tua direção. Por que tem que ser esse movimento? Porque quando eu faço isso daqui, ó, eu estou me afastando e eu estou deixando essa parte aqui maior. Por isso que quando as pessoas perguntam assim, ó, Felipe, quando eu vou subir a máquina, eu tenho que subir a máquina até onde? Tu tens que subir a máquina até que tu determine a tua estrutura. Essa é a sacada. Não existe esse lance de 2 dedos acima da orelha, 3 dedos acima da orelha. Por que isso não existe? Porque quando tu passa a máquina, por exemplo, 2 dedos acima da orelha e tu para, daqui para cima, onde tu parou, tu vai ter uma camada de cabelo muito grande. E no final das contas, tu vai ter que aplicar alguma técnica para tirar essa camada. Seja ela na pegada de mecha assim, seja ela na pegada de mecha assim, ou seja ela no pente corrido. E no final das contas, tu vais criar algum desses 3 desenhos. Se é arredondado, se é quadrado ou se é triangular. Por isso que, quando a gente passa a máquina, a gente já determina isso. Porque assim é muito mais fácil e muito mais rápido, entendeu? Então, quando tu vais passar a máquina, o pente superior, ou seja, vou fazer, por exemplo, tá? Um corte que seja o pente 2 e o pente 1 na lateral. É o pente 2 que vai determinar a estrutura do meu corte. Se vai ser quadrada, se vai ser arredondada ou se vai ser triangular. Sacou? Então não tem como eu começar um corte de cabelo sem determinar para o meu cliente como que eu vou fazer. Ah, porque se tu passar a máquina, isso vai interferir, entendeu? Interfere do jeito que tu passa a máquina, não tem como tu não determinar. Tu precisa estabelecer, beleza, que corte que eu vou fazer? Por quê? Porque isso vai interferir no teu movimento e outra, tu já começa a enxergar como que o corte vai ficar antes mesmo de começar. Tu já começa a visualizar e entender um pouquinho como que o corte ele fica. Legal? Então a primeira coisa, o primeiro pilar é a estrutura e a estrutura está ligada ao quê? Está ligada à lateral do cabelo. Olha só que legal. E aí a gente vai ter a segunda coisa, que a gente chama de conexão. Se o cabelo está encaixadinho ou se ele não está. Como que eu sei isso? Quando eu penteio o cabelo para o lado, venho, penteio o cabelo para o lado. Se não tem nenhuma ponta sobrando, tipo esse daqui, ó, não tem nenhuma ponta grande, um cabelo compridão sobrando, eu tenho um cabelo que está conectado.
Se eu pentear para o lado e tiver uma ponta grande sobrando, eu vou ter um cabelo que está desconectado. E eu também preciso determinar isso com o meu cliente. Se vai ser conectado ou se vai ser desconectado. Por quê? Porque isso vai interferir também na maneira que tu corta o cabelo. Quando eu vou cortar um cabelo e esse cabelo ele é conectado, ou seja, eu penteio ele para o lado e não tem nenhuma ponta sobrando, isso significa que quando eu vou cortar ele, eu tenho que pentear esse cabelo daqui para cá e executar um movimento na lateral e já conectando, encaixando a parte da aresta. Eu faço isso de uma vez só. Às vezes pode ter mais passos, legal? Mas o importante aqui é, eu preciso pentear esse cabelo daqui para lá. Felipe, mas se eu pentear esse cabelo em direção à minha máquina na lateral, eu não vou cortar o cabelo que ele está aqui em cima? Vai, com certeza. Mas tu sempre precisa fazer isso quando o cabelo é conectado. Quando tu faz a divisão, por exemplo, a divisão ferradura, e tu joga o cabelo para lá e tu corta aqui, na hora que tu pentear esse cabelo para o lado, ele vai ter ponta sobrando. E uma hora, se tu não quer essa ponta sobrando, tu vai ter que tirar ela. E aí tu vais interferir na parte de cima. Então, não tem como quando o cliente diz o seguinte, olha, eu só quero cortar a lateral, eu não quero cortar na parte de cima. Tu tens que considerar, beleza, ele quer deixar conectado ou quer deixar desconectado? Se ele quiser deixar conectado, tu vai ter que conectar, tu vai ter que tirar essa ponta na lateral, não tem o que fazer. É um efeito, entendeu? Porque a conexão, ela é basicamente o seguinte, eu penteio o cabelo para a lateral e esse cabelo de cima, ele tem que respeitar a estrutura de corte que eu fiz. Então, por exemplo, eu tenho um corte que é quadrado. Pá, legal, quadradinho aqui. O que significa? Eu tenho que pentear para o lado e não pode ter nenhuma ponta sobrando daqui para lá. Se tiver uma ponta sobrando daqui para lá, eu tenho que cortar, 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 até que ela respeite a minha estrutura. Então, para isso, eu preciso pentear para o lado e deixar todo mundo dentro da minha estrutura. Se não tiver dentro da minha estrutura, vai estar o quê? Desconectado. Então, quando eu vou escolher o corte, interfere para mim como que eu penteio esse cabelo. Se ele é conectado, na hora que eu vou fazer um pente corrido, eu vou pentear para cá, vou vir e vou trabalhar. Se ele é desconectado, eu vou jogar para lá, vou prender e aí eu vou trabalhar, sem encostar no cabelo de cima. Sempre vai ser assim? Sempre. 100% das vezes? 100% das vezes. Isso é questão de lógica, legal? Então a gente tem a lateral, que ela pode ser quadrada, arredondada ou triangular. A gente vai ter a aresta, que pode ser conectado ou desconectado. E a gente vai ter o topo. O topo é o que a gente chama de projeção, que é se tem topete ou se não tem topete. Então quando eu vou cortar um cabelo, vou vir aqui, o meu corte de cabelo, ele pode ser em aclive, ou seja, aqui mais alto e aqui menor. Ele pode ser linear, todo mundo reto, ou ele pode ser em declive, aqui menor e aqui maior. Muitos cortes, a melhor escolha é em declive, muita gente desconsidera, beleza? Então, um corte de cabelo pode ser uma estrutura quadrada, arredondada ou triangular. Ele pode ser conectado ou desconectado e na parte do topo ele pode ser em aclive, linear ou declive. Todos os cortes eles estão nessa gama, nesses detalhes. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso dominar os movimentos de corte para entregar uma estrutura quadrada, uma estrutura arredondada, uma estrutura triangular. Eu preciso dominar os movimentos com o pente e com a tesoura para conseguir trazer projeção em aclive, declive, linear e por aí vai. Beleza? Espero que tenha iluminado um pouquinho a tua cabeça e tu já começa a te diferenciar. E o mais importante, cara, barbearia não é só sobre prática. Olha só esse conhecimento como pode mudar completamente a tua visão sobre corte de cabelo, como pode te colocar num outro patamar. Então, quem pensa que barbearia é só prática, tá com a cabeça muito antiga, muito velha. Barbearia é prática e teoria. Se tu quer te diferenciar, é sempre isso, é sempre prática, sempre teoria. As duas juntas sempre, não separadas. Separada, ou tu é um barbeiro intuitivo, ou tu é um barbeiro só teórico, né? Que só sabe e não sabe cortar, legal? Então sempre tem os dois juntos. Show de bola? Espero que tenha aprendido, espero que tenha curtido. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!